Fala, meus amigos, boa noite, boa noite. Vamos lá, que hoje é dia de Estatuto da Criança e do Adolescente. Chama seu amigo, chama sua amiga, que hoje tem aulão pra vocês. Faz um tempinho que eu não apareço aqui pra gente bater um papo sobre o ECA. E agora vamos falar muito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Professor, tem o que de bom pra falar hoje? Claro, eu vou continuar falando com base até no que vem caindo nos últimos nesse ano e no ano passado, tá? A ideia é sim que você chegue no dia da sua prova e consiga lembrar de mim. A ideia é sim que você consiga acertar todas as questões do Estatuto da Criança e Adolescente. O professor vai falar das questões que caem para a área da saúde, vou. Para a educação, vou. Para a guarda municipal, também, tá? Então, para você que vai fazer saúde, educação, guarda municipal, o ECA cai. E meu objetivo é te ajudar a gabaritar. Esse é o meu grande objetivo, é ajudar a gabaritar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a nossa live, meus amigos, já tô aqui com mais de 100 alunos ao vivo, 155, Francisca tá por aqui, Márcia tá por aqui, Tamiri chegou, Lucimara, Sunamita tá por aqui, Fabiana, Wanderson, Maria, Gabriela, Iris, Silvana, Lilian, Edila, Tiago tá por aqui, Aline, Jenny, Thales, Emerson, Cláudia, Bombeiro tá por aqui. Conceição, vamos lá, quase 200 alunos ao vivo. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Meus amigos, ó, eu quero começar a nossa live. E é assim que eu começo toda a live de Estatuto da Criança e Adolescente, falando um pouquinho sobre a nossa querida Constituição Federal. Professor, você vai começar a live falando um pouquinho sobre a Constituição Federal? Falo sempre. Porque essa é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a base do ECA. Então, para entender o ECA, eu quero que você entenda um pouquinho a nossa querida Constituição. Ah, André, isso cai na prova? Isso despenca em prova. Eu não tô aqui só para você assistir mais uma aula. Esse não é o meu grande objetivo. O meu objetivo de verdade é que você acerte as questões da sua prova. E eu vou te mostrar como é que cai, tá? E aí, meu amigo, sobre o concurso de Itaituba, na verdade ele foi suspenso temporariamente só para acontecer uma retificação em relação a salário, cargos, mas tá voltando, tá? Vamos lá, meus amigos, ó, sobre o ECA e a Constituição Federal. Geralmente, você pensa assim, ah, professor, o ECA, eu só vou olhar o que tá escrito. Perceba, lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele fala para mim sobre quem possui direitos fundamentais. No artigo 5º da Constituição, ele fala para mim sobre quem possui direitos fundamentais. E, meus amigos, no artigo 5º da Constituição Federal, ele também fala sobre direito à vida. Ah, André, você está falando sobre direito à vida e aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, por quê? Porque eu quero lembrar você que o direito à vida, ele protege a vida extrauterina e intrauterina. Eu quero dizer para você hoje, no início da nossa live, que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, inclusive, o bebê que ainda não nasceu. Meus amigos, o camarada tá na barriga da mãe, ainda nem nasceu, ele já tem a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. O camarada nem nasceu, ele já tem a proteção da criança e do adolescente. Inclusive, dentro do próprio ECA, ele vem falando sobre as mulheres grávidas. Ah, André, e veio no ECA falando sobre as mulheres grávidas, por quê? Porque a nossa Constituição, ela protege a vida intrauterina e extrauterina. Intrauterina e extrauterina. Conseguiu entender esse ponto? Aí você fala assim pra mim, falou sobre os direitos fundamentais. Mas você botou aqui o artigo 7º da Constituição. O que é que isso tem a ver com a criança e o adolescente? O que é que isso tem a ver, o artigo 7º da Constituição, com a criança e o adolescente? De verdade, meus amigos, eu quero lembrar vocês aqui a idade para trabalhar. Idade. O camarada pode trabalhar. Camarada em si, ele pode trabalhar a partir de quantos anos? Camarada em si, ele pode trabalhar a partir de quantos anos? Aí você pensa e fala assim, ó, a idade para trabalhar, a regra geral, a partir dos 16. A partir dos 16 anos pode trabalhar, professor. Eu concordo, meus amigos. A partir dos 16 anos pode trabalhar. Aí você pensa e fala assim, qualquer trabalho? Não. Perigoso, noturno ou insalubre? Só com 18. Perigoso, noturno ou insalubre? Só com 18. Eu quero dizer para você que o adolescente com 16 anos, ele pode trabalhar.
Agora, se for trabalho perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Só com 18. Aí você pensa e fala, aquele negócio lá de aprendiz. A Constituição fala que o aprendiz, a partir de 14 anos, a partir de 14 anos, pode trabalhar na condição de aprendiz. Volta aqui comigo. A partir de 14 anos, a Constituição fala que pode trabalhar na condição de aprendiz. É assim que eu quero que você comece a entender. É assim que eu quero que você comece a entender a nossa aula. Então perceba que eu comecei a nossa aula falando um pouquinho do Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição Federal, só para você entender o que eu estou falando. Só para você entender o que eu estou falando. Então eu comecei falando que eu tenho direito à vida, que protege a vida intrauterina e extrauterina. E claro, comecei a falar para você também sobre a idade para trabalhar. 16 anos. Se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Professor, para trabalhar na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. É isso que fala a Constituição. A partir de 14 anos. É isso que fala a Constituição. Meu amigo Carlos, um abração, viu? Aí você fala, André, tem mais? Tem. Eu quero falar para vocês ainda, meus amigos, sobre o artigo 227 da Constituição. O artigo 227, isso mesmo, Araci? O artigo 227, ele fala sobre a criança e o adolescente. Mas antes, deixa eu trazer um ponto importante. O ECA é de 1990, certo? Lá no ECA, no artigo 60, ele fala bem assim, ó. É proibido qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz. Olha o que o ECA fala. É proibido qualquer trabalho ao menor de 14, salvo na condição de aprendiz. Aí você fala, André, meu Deus do céu, você acabou de falar que aprendiz é a partir de 14. Calma. A Constituição veio com a emenda constitucional 98, falou, eu sei, ECA, que em 90 você falou do aprendiz. Mas deixa eu melhorar. A proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18, de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. É isso mesmo, Rosângela. Eu sei que confunde, é por isso que eu comecei a nossa aula desse jeito. Eu sei que confunde, é por isso que eu comecei a nossa aula desse jeito. Meus amigos, eu quero que você entenda o seguinte. Essa aula cai também pra gente comunitário de saúde, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, meus amigos. Eu quero que você entenda que a idade para trabalhar, André, idade para trabalhar, 16 anos. Se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Professor, na condição de aprendiz, segundo a Constituição Federal, a partir de 14. Na condição de aprendiz, segundo a Constituição Federal, a partir de 14 anos. Certo? Beleza, conseguiu entender? Aí você fala assim, André, e se trouxer esse texto aqui do artigo 60? Se trouxer o texto do artigo 60, se copiar e colar o texto do artigo 60, eu marcaria que estaria correto por conta do copiou, colou o texto do artigo 60. Só se ele copiar, colar. Só se ele copiar, colar. Ah, professor, hoje como é que se aplica o quê? Hoje se aplica que na condição de aprendiz a partir de 14. Mas se a sua prova copiar, colar o texto do artigo 60, você segue. No artigo 60 do ECA fala, é proibido qualquer trabalho ao menor de 14, salvo na condição de aprendiz. Mas ele não disse com que idade. Ele não disse com que idade, ele falou salvo na condição de aprendiz. Se ele copiar, colar esse texto do ECA, você segue. Agora sim, professor, não copiou o texto do ECA. Condição de aprendiz, a partir de quantos anos? A partir de 14. Vocês entenderam? Aí você fala, André, entendi mais ou menos. Mostra mais pra mim. Mostra mais pra mim. Meus amigos, eu quero dizer pra você que a nossa própria Constituição, ela vem falando sobre família, sociedade, Estado. É dever da família, sociedade e do Estado. É dever da família, sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. É dever da família, da sociedade e do Estado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente e ao jovem. Aí você fala, até aí eu entendi. Tá, Juliana? Até aí eu entendi. Mas tem o que de importante nesse artigo 227 da Constituição? Meus amigos, a nossa Constituição, ela trouxe um princípio chamado da responsabilidade tripartida. Fala, ó, família, sociedade, Estado, você tem.
que assegurar a criança e adolescente? Família, sociedade, Estado. O próprio ECA, ele copia um pouquinho da Constituição Federal. Ele vem lá no artigo 4º do ECA e fala bem assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer. Tudo isso a criança e o adolescente. Tudo isso a criança e o adolescente. Aí você fala, tá, deixa eu entender mais sobre essa aula. Meus amigos, eu quero só começar a nossa aula, eu tô começando agora com 360 pessoas ao vivo. Eu tô começando a nossa aula falando do princípio da responsabilidade tripartida, do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente e do princípio ao respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então é assim que eu tenho que entender o Estatuto da Criança. Eu tenho que entender da responsabilidade do Estado, da família. Eu tenho que entender da proteção integral à criança e adolescente. E eu tenho que entender o respeito à condição peculiar. Aí você fala assim pra mim, por que respeito à condição peculiar, André? Meus amigos, criança e adolescente, você sabe a distinção? A distinção de criança para adolescente. A distinção de criança e adolescente. Tem muita gente que está na aula de hoje que não sabe a diferença de criança para adolescente. Qual é a diferença de criança para adolescente? Criança até 12 anos de idade incompletos. Criança até 12 anos de idade incompletos. Adolescente dos 12 aos 18. Isso cai, uma galera erra. Isso quando cai, uma galera erra. Criança, André, quem é? Até 12 anos de idade incompletos. Adolescente dos 12 aos 18. Adolescente dos 12 aos 18. Aí eu te pergunto, o ECA, ele se aplica só a criança ou adolescente? Só? É só até aí? É só até os 18? Ou tem mais alguém que entra nesse bolo aqui? O ECA, ele se aplica só a criança ou adolescente? Só até os 18. Tem mais alguém que entra nesse bolo aqui? A Alessi falou que tá gravado como tatuagem. Excelente. Tem mais alguém que entra nesse bolo? Eu posso aplicar o ECA se o camarada tiver 19 anos. A pessoa tem 19 anos. O ECA pode ser aplicado? O camarada tem 20 anos. O ECA pode ser aplicado? Pode ou não pode? Eu quero ouvir aqui no chat. Eu quero ver aqui no chat. O camarada pode ser, tem 19 anos. Pode aplicar o ECA? A Alessi falou, tem mais. Pode ou não pode? Tem 20 anos. O ECA pode ser aplicado? Francisca falou, 19 em casos excepcionais. Francisca, em 19 casos excepcionais. Isso mesmo, Ana. André, eu lembro, André não. Meu povo, quero lembrar vocês que excepcionalmente, pode. Excepcionalmente, pode. Casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e Adolescente às pessoas entre 18 e 20. Excepcionalmente, pode se aplicar aos jovens. É isso mesmo, bombeiro? Excepcionalmente, pode. A Rita falou não pode. A Carla falou não pode. A Luciene falou não. Meus amigos, excepcionalmente, pode. Isso mesmo, Silvina. Excepcionalmente, pode ser aplicado a pessoas entre 18 e 21 anos. 18 e 21. Aí você fala assim, André, como? Como? Nesse caso, eu tenho chamado jovem adulto. Jovem adulto. Excepcionalmente, o ECA pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21. Eu falo isso toda aula. Toda aula eu falo isso. Sabe por quê? Sabe quem é esse jovem adulto? Né? Que é a pessoa que tem entre 18 e 21. Jovem adulto. Pessoa que tem entre 18 e 21. Sabe quem é ele? Aqui, ó. Imagine uma situação hipotética para você entender. Tá? Imagine uma situação hipotética. Uma historinha comigo. Eu sempre conto essa historinha, eu vou contar em toda a minha aula. Toda a minha aula, você entender. Um adolescente, ele praticou um ato infracional de latrocínio, né? Ou tentativa de latrocínio, ou homicídio, quando ele possuía 17 anos. O camarada tinha 17 anos e esfaqueou alguém. O camarada tinha 17 anos, esfaqueou alguém e fugiu. Ele enfiou a faca em alguém e fugiu. Perceba, ele tinha 17, ele enfiou a faca em alguém e fugiu. Tentou matar alguém e fugiu. Porém, ele foi localizado quando ele tinha 19. Ele foi localizado quando ele tinha 19. O ECA é aplicado? Aí você vai dizer assim pra mim, ó. Nesse caso, se aplica ao Estatuto da Criança e Adolescente.
Porque quando ele esfaqueou, ele tinha 17. Nesse caso, se aplica ao Estatuto da Criança e Adolescente, porque quando ele esfaqueou, ele tinha 17. Professor, se ele fosse pego com 20 anos, se aplicava o ECA? Se aplicava o ECA. Eu quero dizer para você, meus amigos, que se ele cometeu o ato infracional com 17 anos, com 16 anos, só foi encontrado quando ele tinha 19, 20, se aplica o ECA? Se aplica o ECA. Isso mesmo, Francisca, ele vai pagar como adolescente. Ele vai pagar como adolescente. Vai ser aplicado o ECA para ele. Vocês conseguiram entender? Esse é o chamado jovem adulto. Jovem adulto. O camarada tinha 17 anos, 16 anos, praticou uma tentativa de homicídio, por exemplo, praticou um furto, praticou um roubo, quando ele foi pego com 18, com 19. Vou dar um exemplo, minha amiga Paula. Imagine minha amiga Paula que você foi no mercado, comprar alguma coisa. E aí, quando você está no mercado, um adolescente na época acabou furtando a sua bolsa. Subtrair para si ou para outra coisa alheia a móvel. Furtou a sua bolsa. Ele com 17 anos furtou a sua bolsa. Quando ele foi pego, minha amiga Paula, ele só foi pego com 19. Só que na época ele era menor. Ele responde pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Percebeu? Conseguiu entender isso aqui? Meus amigos, tá aqui bonitinho, ó. Nessa situação aqui, não será aplicado o Código Penal, mas o ECA, pois quando praticou o ato infracional, o adolescente era inimputável. Leva em consideração a idade na data do fato. É levada em consideração a idade na data do fato. A idade na data do fato. Grava essa desgraça. A lei prevê aplicação excepcional, podendo alcançar o infrator até completar 21. Ah, professor, acharam ele e tinha 22. Aí, papai. Se ele tiver 21, se aplica o ECA. Tá? Até completar os 21. Até completar os 21. Tudo certo? Você fala, André, eu entendi isso aqui. Agora, me diga uma coisa. Aí se aplica o ECA. Até 21 se aplica o ECA, tá? Até 21 se aplica o ECA. Eu entendi isso aqui. Agora, traz a diferença pra mim. Criança, até 12 anos de idade, incompletos. Adolescente, dos 12 aos 18, incompletos. Dos 12 aos 18, incompletos. E jovem adulto, é o camarada que tem 18 e 21, que é aplicado excepcionalmente ao ECA, tá? Que é aplicado excepcionalmente ao ECA. Até 21, amigo Vitor, se aplica o ECA. Tudo bem? Conseguiram entender isso aqui? Eu só comecei a nossa aula só para esquentar. Só para esquentar. Eu falo isso em toda a aula, tá? É só para esquentar. A Convenção Internacional da Criança conceitua criança como pessoa menor de 18. Perceba, eu primeiro trouxe o ECA para vocês. Falei assim, ó, no ECA, criança até 12 anos de idade incompletos. Adolescente dos 12 aos 18 incompletos. Ah, professor, e se for uma convenção internacional? A Convenção Internacional dos Direitos da Criança chama tudo de criança. A Convenção Internacional fala, ei, menor de 18 é tudo criança. Isso é a Convenção Internacional. Se a sua prova falar da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ela fala menor de 18 é tudo criança. Mas se não falar de Convenção Internacional, papai, se não falar de Convenção Internacional, criança é até 12 anos de idade incompletos. Gravou? Gravou? Selvina, será aplicado o Código Penal se ele for pego por 22 anos ou o crime irá prescrever? Selvina, infelizmente, ele vai acabar não sendo punido. Tá? Tudo certo? Posso ir? Posso ir? Like nesse negócio, né? Like nesse negócio. Vamos lá, meu povo. Artigo 7º. Artigo 7º. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 7º, tá? No artigo 7º, ele fala bem assim, ó. A criança, o adolescente, tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, desenvolvimento sadio, harmonioso, em condições... Isso do adolescente jovem é absurdo, a Letícia colocou. Vamos lá. A galera tá gostando. Excelente. 490 pessoas ao vivo, é? Quase 500. Vamos embora. Meus amigos, vamos pro artigo 7º agora do ECA? Vamos pro artigo 7º, tá tudo certo? Ó, a criança, o adolescente, tem proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas. Mediante efetivação de políticas sociais públicas. Como é que é, pai? Tá todo mundo discutindo aí. Selvina,
Infelizmente, meus amigos, se ele for pego depois dos 21, infelizmente, não é aplicado mais o ECA, tá? Infelizmente, depois dos 21, não é aplicado mais o ECA. Aí você fala, professor, e aí? E aí, meus amigos? Quando ele cometeu o ato infracional, ele era menor. Quando ele cometeu o ato infracional, ele era menor. Ah, professor, ele foi pego com 30 anos, mas quando ele cometeu o ato infracional, era menor. Com 30 anos, ele pode responder pelo ECA? Não pode. Não pode responder pelo ECA. Beleza? Ah, André, e aí? Ele vai ter o tratamento de quê? É assim? Em casos excepcionais, até 21. É até 21, tá? É até 21. O bombeiro falou, quando se tem 18, pratica alguma criminalidade, o ECA não será aplicado. Isso. Se ele tem 18 e praticou qualquer coisa, chora. Código Penal, tá? Código Penal. Vamos lá, meus amigos. Artigo 7º, ó. A criança, o adolescente, tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Perceba que aqui o artigo 7º, ele começa a falar que a criança, adolescente tem proteção à vida, à saúde. Quando eu falo para vocês da proteção à vida, eu sempre comento que o direito à vida, ele protege a vida intrauterina e extrauterina. O direito à vida, ele protege a vida intrauterina e extrauterina. Inclusive, meus amigos, a regra é que eu não posso ter aborto no Brasil. Inclusive, volta, meu filho, volta. Eita, meu Deus. Volta. Inclusive, a regra é que eu não posso ter aborto no Brasil. Essa é a regra. Eu só posso ter interrupção da gravidez no Brasil se for estupro, se for risco de vida da gestante, ou se for no caso de feto anencéfalo. Se for no caso de feto anencéfalo. Aí você fala assim pra mim, André, até aí tudo certo. Mas por que você tá batendo sempre que o ECA protege a vida intrauterina? Por que você está batendo sempre que o ECA protege a vida intrauterina? Porque o próprio estatuto, ele também fala das mulheres grávidas. Ó, ele fala aqui, ó, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher, o planejamento reprodutivo, as gestantes, a nutrição adequada, a atenção humanizada, o parto, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, no âmbito do SUS. Inclusive, meus amigos, o artigo 8º do ECA, ele fala de um ponto muito importante, da Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. Ele fala da Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. Aí você fala assim, André, eu tenho que entender hoje na live sobre a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. Tem. Sabe por quê? Porque cai. E eu vou mostrar pra você já. Cai. A Semana Nacional da Prevenção à Gravidez na Adolescência. Isso mesmo, Silvina, tem suas exceções, tá? Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. Essa Semana Nacional da Gravidez na Adolescência, ela é realizada anualmente, tá? Inclui dia 1º de fevereiro. Semana Nacional da Gravidez na Adolescência é feita quando? Anualmente. E, claro, 1º de fevereiro. Certo? Gravou isso aqui? Você gravou isso aqui? Aí você fala bem assim. No papel é tudo lindo, eu gosto de lá. Vamos seguir o que está escrito pelo menos no estatuto, meus amigos. Fica mais fácil, tá? Vamos seguir o que está escrito no estatuto. A regra geral, interrupção da gravidez no Brasil. A regra geral, que o aborto não pode, tá? Aborto não pode. Essa é a regra. Eu já trouxe as exceções aqui. Vamos se concentrar no que vai cair na prova. Aqui é a hora de entender o que cai. De verdade, meus amigos. Eu sei que cada um tem sua opinião pessoal, mas a opinião pessoal não cai na prova. A sua opinião pessoal não cai na prova. O que cai na prova? Está escrito no ECA. O que é que cai na prova? Está escrito no ECA. Então vamos guardar a nossa informação pessoal para a vida, né? Guarda sua opinião pessoal para sua vida, para a vida. Cai na prova o que está escrito no ECA. E aí, o que está escrito no ECA é a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que é realizada anualmente. Tá bom? Aí você fala assim pra mim, André, tudo certo. Já entendi sobre essa Semana Nacional. O que é que tem de mais importante pra mim? Meus amigos, vamos gravar? Vamos gravar que aí a gente vai pras questões. Fica mais fácil. Né? Vamos gravar que a gente vai pras questões, fica mais fácil.
Rosângela, minha amiga, manda recado lá no Insta que o pessoal te responde, tá? Ou no seu grupo do WhatsApp, tem lá na descrição o número do suporte. Você fala na descrição do número do suporte, tá? Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. Dion, se é a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência, tudo bem? Vamos aqui? Vamos aqui? Adoro quando a concorrência perde fogo. Fica aqui comigo, Silvina. Fica aqui comigo. Tá tudo certo. Rosângela, manda recado lá no suporte. Fica mais fácil, tá? Vamos embora, Carla. Vamos gravar? Vamos entender como é que cai? Meus amigos, ó, uma questãozinha. Vamos uma questãozinha aqui. Questão da educação. É desse ano, inclusive. Desse ano. Questão da educação desse ano, ó. Prefeitura de Palmeira dos Índios. Falou bem assim. Analise as informações a seguir. E aí vem o item 1. O item 1 fala: é proibido qualquer trabalho aos menores de 14. Isso é verdade? É. Salvo na condição de aprendiz, conforme o estatuto. Ele copiou, colou o que está escrito no ECA. Ele copiou, colou o que está escrito no artigo 60 do ECA. Se ele copiou e colou o que está escrito no artigo 60 do ECA, você vai dizer que está certo. Porque ele copiou e colou o que está escrito no artigo 60. Ah, professor, mas isso, se não fosse cópia do artigo 60, estaria certo? Não estaria. A regra geral, idade para trabalhar, 16. Idade para trabalhar, 16. Se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Vem a Constituição e fala na condição de aprendiz a partir de 14. Vem a Constituição e fala na condição de aprendiz a partir de 14. Tá? Como ele copiou, colou o artigo 60, que é antes dessa emenda constitucional, você vai seguir o artigo 60, porque ele botou conforme o ECA. Conforme o ECA, você segue. Tá? Conforme o ECA, você segue. Tá? Então aqui tá ok. Ah, André, cabe recurso? Cabe recurso, tá? Mas ele tá seguindo conforme o ECA. O item 2. Segundo o estatuto, adolescente, segundo o estatuto, ao adolescente até 14 anos de idade, é assegurado a bolsa aprendizagem. Isso mesmo. Item 3. Ao adolescente portador de deficiência, é assegurado trabalho protegido, consoante prevê a criança e adolescente. Tá? Cadê? Não se tem aula no início do mês. Kailiane falou bem assim: agora essa data foi errada para se tratar do assunto. Até porque, pelo menos aqui, só não se tem aulas no início do mês. Não entendi não, Kailiane, sua dúvida, tá? Carlos, tô esperando o prefeito lançar esse edital, tá? Alisson falou assim: professor, não é possível eles mudarem as leis das questões do concurso para testar os alunos. Fazem isso toda hora, tá? Mudarem a lei para testar os alunos. A lei sempre é alterada, tá, Alisson? Sempre acontece alteração na lei. Sempre. É por isso que a gente tá aqui sempre para trazer atualizações para você. Tá bom? Vamos lá, meus amigos. Ó, essa primeira questão, a resposta é letra A. O item 1, segundo o ECA, estaria correto. Tá? O item 1, segundo o ECA, estaria correto. Eu tenho o item 2 certinho e o item 3. Tá? Aí você fala: André, tem mais. Vamos para a segunda questão para vocês entenderem melhor. Ó, trouxe para vocês, segundo o ECA, tá aqui: é proibido qualquer trabalho aos menores de 14, salvo na condição de aprendiz. É isso que fala o ECA. E a Constituição fala aprendiz a partir de 14. Ó, 98, 90. Tá? Só para você entender. Segunda questão, vamos lá para Maringá. Prova de cuidador de saúde. Ó, Maringá, segunda questão. A criança e o adolescente são assegurados, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurado por lei e por outros meios, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. De acordo com a lei, de acordo com o ECA, assinale a alternativa correta. De acordo com o ECA, assinale a alternativa correta. Entendi, Alisson, isso mesmo. Vamos lá, letra A, meus amigos. Considera-se criança. Criança, quem é criança? A pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18. Criança até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, quem é? Entre 12 e 18. Caiu agora, meus amigos. Caiu agora. Tá? Caiu agora. 2024 essa questão, ó. Agora. Há 2 meses atrás. 2 meses não, há 1 mês atrás. A prova foi dia 16 de fevereiro. A prova de Maringá foi dia 16 de fevereiro. Caiu agora. Então eu tô aqui na aula para trazer pontos que são importantes para sua prova.
Você que vai fazer concurso na saúde, na educação, que vai cair o ECA, fazer concurso para guarda municipal, onde cai o ECA, você tem que estar sabendo isso aqui. Tá? Essa prova caiu agora. Dia 16 de fevereiro foi a data da prova. Meus amigos, criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18. A questão tá certinha. Tá? Letra A tá certa. Aí você fala assim, André, e o resto? Tá errado por quê? Vamos entender por que tá errado o resto? É mais fácil. Letra B, a Semana Nacional de Prevenção. Olha aqui. Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência deve ser realizada a cada 2 anos? É a cada 2? Você já aprendeu comigo que a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na adolescência é anualmente. É feita anualmente, tá? Ah, professor, e incluir o dia 1º de março? Não é o dia 1º de março, é o dia 1º de fevereiro. Então, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência não é a cada 2 anos, e sim anualmente. E claro, incluindo o dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Já não erra mais. Caiu agora, meus amigos. Essa questão é dia 16 de fevereiro. Caiu agora. Letra C. A convivência com a mãe ou o pai privado de liberdade será garantida ao adolescente por meio de visitas periódicas e proibida para a criança. Eu quero ver agora. Me diga uma coisa. O pai da criança, ele está privado de liberdade. Ele está preso. É proibido a criança de ver o pai? A criança não pode visitar o pai? E aí, pode ou não pode? O pai da criança está preso, está privado de sua liberdade. A criança não pode visitar o pai? Meus amigos, o ECA fala, pera aí. O pai dela está preso. Mas a criança não pode ficar sem ver o pai, não. É assegurado visitas periódicas a essa criança. É assegurada visitas periódicas a essa criança. Então, mesmo o pai daquela criança estando preso, no ECA fala que a criança e o adolescente têm direito de visitar o pai. Ah, professor, mas o pai tá preso. A criança e o adolescente têm direito de visitar o pai. É isso que eu quero que você leve pra vida, inclusive. Letra B. É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Aí que eu falo, em que são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Meu amigo, isso aqui é só a partir dos 14. Direitos trabalhistas e previdenciários para o aprendiz é só a partir dos 14. É só a partir dos 14. Grave isso. Direitos previdenciários e trabalhistas para o aprendiz é só a partir dos 14. É só a partir dos 14. Conseguiu entender? Você fala, André, mostra pra mim. Vamos lá, devagarzinho, devagarzinho. Artigo 8º. Artigo 8º. Semana Nacional de Prevenção à Gravidez. Anualmente. Incluir o dia 1º de fevereiro. Conseguiu lembrar? Tem mais. O artigo 19 fala que é garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe e com o pai, privado de liberdade, visitas periódicas, promovidas pelo responsável. Tá? O artigo 60 fala, é proibido qualquer trabalho aos menores de 14. Aí vem o 64 e fala, ei, o adolescente até 14 é assegurada a bolsa aprendizagem. E o 65 fala, o maior de 14, assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao maior de 14 é assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao maior de 14. Belezinha? Vanessa, letra A está certa, mas mesmo não falando que 18 incompletos. Excelente pergunta, Vanessa. Excelente pergunta. Meus amigos, vocês vão perceber em várias provas de concurso público, isso eu vi analisando prova por prova, tá? Que as questões, elas não colocam 18 anos incompletos, elas só colocam 18. Aí você fala assim, André, e agora eu faço o quê? Você vai por eliminação. O importante aqui é você entender. O adolescente, eu tenho de 12 a 18 incompletos. Eu tenho isso na minha cabeça. Leve isso pra sua vida. Mas, professor, a questão não colocou o nome incompleto, botou de 12 a 18. Eu sei. Estaria teoricamente errada, mas eu vou olhar uma mais errada. E aí, eu sempre comento que você tem que ter estratégia de prova. Às vezes, a gente pega a primeira que a gente vê e marca. Aí acaba perdendo. Leia devagarzinho. Poxa, essa aqui tá mais ou menos. Eu achei um erro, tá falando da palavra incompleta. Né? Aí,
tá incompleto a questão, tá faltando uma palavra aqui, mas deixa eu ler o resto. E aí no resto você vai perceber que tem mais erradas. Tá? Cuidado com as pegadinhas. Obrigado, Júlio. Cuidado com as pegadinhas. A ideia aqui não é só falar sobre teoria. Perceba que eu vim com a teoria primeiro, agora estou nas questões. Vim com a teoria e nas questões. Tá? Muitas pegadinhas. Isso mesmo, tá? 546 alunos ao vivo. Tudo certo? Giratório falou, o ECA fala 18 e não tem um nome incompleto. Claro, meus amigos. Mas leve para sua vida. Se eu tenho 18 anos, eu sou adolescente. 18 anos completos, sou adolescente? E não. Tá? Tudo certo? Vamos lá, ó. De novo. Criança até 12 anos de idade incompletos. Adolescente de 12 aos 18 incompletos. O ECA excepcionalmente aplica-se ao jovem adulto, tá? Contei para você quem é a história do jovem adulto aqui e trouxe para você a tabelinha para você lembrar do jovem adulto. Tudo bem. Vamos lá, 558 pessoas ao vivo. Quase 100. Obrigado, Ana. Estamos chegando. Hoje, eu acho que até sexta a gente chega nos 100 mil inscritos no canal. Excelente, né? Isso mostra o quanto o curso vem crescendo no Brasil inteiro. Vamos embora, vamos embora. Obrigado, Ana. E a ideia das aulas gratuitas é essa, tá? É tentar ajudar mais pessoas, é trazer conteúdo gratuito para que vocês consigam realmente entender as disciplinas. Vamos embora? Terceira questão. Para quem estava falando assim, professor, a questão passada era uma questão para cuidador em saúde. Isso aqui não cai, não. Será que não cai? Falou da semana, não falou? Ó a próxima questão. Olha a próxima questão comigo. A próxima questão aqui, essa terceira questão, ela é analista ministerial, assistente social. A próxima questão, analista ministerial, incompleta, a questão estaria errada e cabe recurso. Vitório falou bem assim, ó. Não, mas o ECA fala em 18. Então, se vir um nome incompleto, a questão estaria errada. De verdade, meu amigo, de verdade, eu vou dar uma dica para você. Às vezes, a gente pensa assim, eu vou seguir o que está escrito e acabou. Eu vou seguir o que está escrito e vou entrar com recurso em todas as questões. Mas às vezes a banca, ela não considera o seu recurso. Ela não considera o seu recurso. É por isso que você pegou uma questão, você fala bem assim, rapaz, eu sei que é dos 12 aos 18 ser adolescente incompletos, mas faltou a palavra incompleta. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler o resto. De verdade. Eu sei que você já aprendeu o conteúdo, que o ECA fala de 12 aos 18. Eu sei que você já aprendeu o conteúdo, mas numa questão, você não vai pensar assim, vou entrar com recurso e tá tudo certo. O objetivo na questão é passar, é ser aprovado. Não vamos contar com recurso, não. Vamos contar assim, poxa, essa questão tá mais ou menos, eu vou ler o resto para procurar mais errada. Essa questão tá mais ou menos, eu vou ler o resto para procurar mais errada. Você precisa de verdade, às vezes, ter uma estratégia de prova para chegar bem. Não é ficar discutindo com a questão. Leia o resto, procura mais errada. Tudo bem? Meus amigos, vamos aqui para a próxima questão, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Explicar como faço para ter acesso ilimitado ao curso. Francineide, eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar o link aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Terceira questão. A respeito da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez. A respeito, muitas vezes fazem o que até Deus duvida. Isso mesmo, John. A respeito da Semana Nacional de Gravidez, essa semana é realizada a cada 2, de novo, ó. Não é a cada 2 anos, meu amigo, é anualmente. E na primeira semana de fevereiro, anualmente, tá? Por isso que a questão tá errada. É anualmente. Tudo bem? Entendi, era assim. Entendi, tá? Entendi. Tá segundo o artigo, de acordo com a lei. Mas às vezes, eu tô só comentando que na banca, você pega uma questão, A, B, C, D, E. A lei fala isso. Mas se tiver outra questão que tá mais completa, a gente segue a mais completa. Tudo bem? Ó, o artigo 8º. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção, realizada anualmente, dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas. Tudo certo? Rapaz, 20h55 eu não vi a hora passar, não. Vamos para a quarta? Em seu contexto geral, o ECA se aplica a quem? Do 0 aos 21. No contexto geral, o ECA se aplica do 0 aos 21. Professor, o ECA pode ser aplicado à pessoa com até 21 anos de idade? Pode ser aplicado até a pessoa com até 21 anos de idade, tá? Que é o jovem adulto, dos 18 aos 21.
Tudo certo? Oda, professor, se faltar a palavra incompleta, eu marco como certo? Se faltar, depende da questão, tá, Oda? Depende da questão. Depende de como trouxer a questão. Pra sua vida, leve assim. Pra sua vida. Quem é criança até 12 anos de idade, incompletos. Quem é adolescente, dos 12 aos 18, incompletos. Leve pra sua vida. Tá? Tem mais? Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos lá, meus amigos. Ó, artigo 18A. 18A. O 18A, ele fala bem assim. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidados sem uso de castigo físico. Ó, sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Meus amigos, a criança e o adolescente têm direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Aqui eu tenho um ponto importante. Francisca, obrigado. Ita tá por aí, Marina também. Que bom que vocês estão gostando, de verdade. Tá? A ideia é que vocês consigam entender. E aí, vamos lá para o artigo 18, falar sobre castigo físico agora. Castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Pode ter castigo físico ou tratamento cruel ou degradante? De verdade, meus amigos. Nem castigo físico e nem tratamento cruel ou degradante. Nenhum dos dois. Nem castigo físico ou nem tratamento cruel ou degradante. Aí você pensa assim, fala, André, qual é a diferença? Qual é a diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante? Qual é a diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante? Aqui comigo, ó. O artigo 18, ele vem e trata castigo físico, ação de natureza disciplinar, aplicada com o uso da força física. Falou em castigo físico, você vai lembrar do uso da força física. Falou em tratamento cruel ou degradante, você vai lembrar de uma conduta ou uma forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que acabe humilhando a criança, que acabe ameaçando gravemente a criança, que acabe ridicularizando a criança. Então, tratamento cruel ou degradante seria uma conduta que acabou ridicularizando a criança, que acabou ameaçando gravemente a criança, que acabou humilhando a criança. Aí eu vou pensar no tratamento cruel ou degradante. Castigo físico, você vai lembrar do uso da força física. Castigo físico, uso da força física. O povo do Pará tá por aqui, um abraço, viu? Uso da força física. Aí você falou, André, eu entendi aqui. Vamos aqui comigo, ó. Ó, uma dica pra você lembrar. Eu sei que é muito detalhe. Sempre, tá? É por isso que eu sempre tento trazer uma dicasinha em cada artigo. Castigo físico, força física, FF. Castigo físico, força física, FF. Tratamento cruel ou degradante, você vai lembrar de RA. RA é o que, professor? Ó, ridicularize, não pode. Você não pode ameaçar e você não pode humilhar. Tratamento cruel ou degradante, RA com H. Ridicularizar não pode, ameaçar não pode, humilhar não pode. Castigo físico, força física, força física. Força física, castigo físico. Tá? Tratamento cruel ou degradante, eu não posso ridicularizar, ameaçar, humilhar. Às vezes, a questão pode acabar trazendo. E você não vai saber qual a diferença de castigo físico para tratamento cruel. Tratamento cruel, ridicularizar, ameaçar, humilhar. Tratamento cruel. Castigo físico, FF, força física. Conseguiu entender? Beleza? Isso mesmo, seu Vina. Cantinho da disciplina. Boa. Vamos lá, ó. Antigo chapéu de burro nas escolas. É complicado, né? Eu lembro disso aí. Meu povo, eu tive o castigo físico ou tratamento cruel. Qual vai ser o órgão que deve ser obrigatoriamente comunicado? Eu quero ver agora. Qual vai ser o órgão que vai ser obrigatoriamente comunicado? Parece grito do desenho animado. E Araci falou que parece grito do desenho animado. É mesmo? Sabia não. Teresina também está aqui. Excelente, Raimundo. Ó, eu tive castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.
Qual é o órgão que tem que ser obrigatoriamente comunicado? Eu estava falando isso na aula presencial, o aluno falou, não, a PM. A PM. É? O criatório falou, conselho tutelar. Conselho tutelar. Continua aqui comigo. Conselho, 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 conselho. Obrigatoriamente. O artigo ECA, o artigo ECA. O ECA no artigo 13. O ECA no 13 fala, ei, é o conselho tutelar, pô. É o conselho tutelar. Obrigatoriamente comunicado, é o conselho tutelar. É isso mesmo. É o conselho tutelar. Tá aqui, ó. Nos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, FF, ou tratamento cruel, ridicularize, ameace, humilhe contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Ao Conselho Tutelar. Beleza? Então, falou em castigo físico ou falou tratamento cruel, Conselho Tutelar. E aí eles vão lá, excelente, Francisca, isso mesmo. Rapaz, 9 horas, eu nem vi a hora passar. E aí, quem se omitir, responder por omissão. Boa, Silvina. Meus amigos, artigo 11. Artigo 11, ó. O artigo 11, ele vem e fala do acesso integral às linhas de cuidado voltadas à criança e adolescente por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso, nas ações de serviço para promoção e proteção e recuperação da saúde. O 11 do ECA, ele vai falando do acesso integral às linhas de cuidado voltadas à criança e adolescente. O 17, ele vem falando do direito ao respeito. Aí você fala, professor, a criança e o adolescente tem direito ao respeito? Tem, meus amigos. E tá lá no ECA também. Primeiro eu quero lembrar você do acesso integral, SUS. Depois, eu falo do direito ao respeito. Uma pergunta boa que chegou para um aluno para mim no privado, falou assim, André, o camarada é estrangeiro. Ele é estrangeiro. Ele tem acesso ao SUS? É estrangeiro. Imagina só, um chinês. Veio passear, vou voltar aqui só para você entender. Um chinês, ele veio passear na praia de Copacabana. O chinês está passeando na praia de Copacabana. Chinês, criança, tem 10 aninhos, passeando na praia de Copacabana. E aí ele foi nadar, acabou se afogando. Ele tem direito ao SUS? Ele nunca deu R$1. Nunca deu R$1 para a Seguridade Social. Ele também vai ter direito à situação da saúde? Também vai ter direito? Aí teve um aluno que perguntou isso para mim. Ah, professor, mas ele é chinês. Ele nunca contribuiu com a Seguridade Social. É criança, inclusive. Meus amigos, é criança. Ele já me disse para mim. Ele já disse para mim. É criança. Independente se é chinês, se é japonês, se é americano, se é espanhol. Ele vai ter, sim, inclusive o acesso integral ao SUS. Ele vai ter, sim, o acesso integral ao SUS. Independente se é chinês, se é português, se é espanhol, se é venezuelano, se é haitiano, ele vai ter, sim, o acesso integral ao SUS. Tudo bem? Então, quando eu falo criança, eu falo brasileiro, estrangeiro, qualquer um. Tá bom? E o artigo 17, ele fala do direito ao respeito, que consiste na inviolabilidade, integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem. O direito ao respeito abrange a preservação da imagem, identidade, autonomia. Tá bom? Araci, um abraço, viu? Atende os bolivianos, isso mesmo. Ó, aqui em Corumbá, atende os bolivianos. Olha aí, meu exemplo. Boa, Araci. Viva o SUS, né? Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Só alguns pontos que às vezes copiou, colou e cai em prova, tá? O 19, meus amigos, o 19, aqui eu tenho que trazer um ponto importante. Ele traz um princípio importante. Porque o 19, ele vem falando do direito da criança e adolescente de ser criado e educado no seio da família. É direito dele. De ser criado e educado no seio da família. Excepcionalmente em família substituta. A família substituta é a exceção. A regra é a sua família. Excepcionalmente família substituta. Segurar a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante o desenvolvimento integral. Então, aqui eu vou pensar sempre no princípio do melhor interesse para a criança. Aqui eu vou pensar sempre no princípio do melhor interesse para a criança. Isso mesmo, Selvina. Falou aí.
Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, tá? Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Tudo bem? E, claro, aqui também eu falar do direito à convivência familiar. Vamos partir? Tem mais? Tem mais, tá? Artigo 19, ó. Já que eu tô falando sobre do direito à criança da convivência com a sua família, vem o 19, parágrafo 1º, e fala: ei, peraí, vem cá, vem cá. Toda criança e adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar, ela terá sua situação reavaliada a cada 3 meses. Perceba, primeiro, eu vim falando aqui pra você que é direito dela ser educada no seio da família. Mas se eu tiver alguma criança ou adolescente inserida em programa de acolhimento familiar, a situação dela vai ser reavaliada a cada 3 meses. Se eu tiver qualquer criança ou adolescente inserida em um programa de acolhimento familiar, a situação dela vai ser reavaliada a cada 3 meses. Aí você fala assim pra mim: André, tem mais coisa que cai? Tem. Parágrafo 2º fala: a permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda o seu interesse, tá? Que atenda o interesse da criança. Eu estou comentando esses e destacando o prazo, porque o prazo cai. E o meu objetivo aqui é tentar ajudar você a acertar as questões, tá? Eu vou seguindo os artigos, se você perceber, em cada live eu vou falando mais artigos. Em cada live eu vou falando mais artigos, tá? Para você ir entendendo live por live. E claro, para quem já é aluno, as minhas lives vão subir na plataforma de vocês no nome Intensivo ECA, tá? Intensivo ECA. Vai subir na plataforma de vocês com o nome Intensivo ECA. Já fiz uma live inicial, onde eu comentei dos primeiros artigos. Eu tô na segunda, pra gente continuar subindo na plataforma Intensivão do ECA. Mesma situação do Intensivo LDB. Tudo bem? Vamos continuar. Meus amigos, vamos gravar? Vamos fazer questões? Fazer questões? Kátia, no último concurso que fiz, era a pergunta se a criança ou adolescente não tem direito à preservação da imagem. A resposta era: eles têm, isso mesmo, tá? Eles têm. Na verdade, Kátia, eu vou até pegar uma coisa importante. O artigo 5º da Constituição, inciso 10, fala que é inviolável a intimidade e a vida privada. E claro, a imagem ela também é um direito fundamental. Tá lá na Constituição Federal. Tá bom? Bem, tá. Também a gente poderia pensar. E é um tema de outra aula, inclusive. Tá? Mas depois eu comento com vocês sobre a adoção. Próxima aula já é a adoção. Eu vou comentando intensivo por intensivo, aulão por aulão, sobre cada tema importante do ECA. Meus amigos, vamos gravar? Vamos fazer algumas questões? Ó, questão agora para Guarda Municipal. Meus amigos da Guarda Municipal, ó. Considerando as disposições do Estatuto, assinale a alternativa incorreta. Essa aqui da Guarda Municipal de Pitangueiras, meu povo do Paraná, ele quer saber a incorreta, tá? A incorreta. Vem a letra A e fala bem assim: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18. Aí você falou: professor, não falou incompletos aqui. Segura, vamos para a próxima. Não falou incompletos, segura, vamos para a próxima. Letra B. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral. Tá tranquilinho. Posso continuar? Letra C. É dever exclusivo da família. É só da família? Aqui eu já paro, viu? É dever só da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida? Então, é só dever da família assegurar os direitos da criança? É só a família? O Estado não participa, não? Olha a letra C. É dever exclusivo da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e lazer? Exclusivo da família? Aí não, né? Aí não, né? Tá? Então, ó. Letra D. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais que permitam o nascimento, desenvolvimento e assim por diante. A D está certinha, tá? A D está certinha. Boa, John. Letra C tá errado. Nada exclusivo da família. Então, meus amigos, eu sei, foi o que alguém estava comentando no início. Acho que vai ser ouvindo. Eu sei, para si. Eu sei que, às vezes, professor, tá faltando aqui incompletos. Ou a questão tá falando de um jeito, tá igual ao ECA. Leia as outras alternativas.
Leia as outras alternativas, fica mais fácil de você entender. Meus amigos, letra C é a nossa resposta incorreta, tá? É dever exclusivo da família? Não! É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Família, comunidade, sociedade, poder público. Todo mundo entra aqui, tá? Todo mundo entra aqui. Por isso que a letra C tá errada. A D tá certinha de acordo com o artigo 7º. Criança e adolescente tem proteção à vida, à saúde, políticas sociais públicas, tá? Tá certinho. Tudo bem? Vamos caminhar? Sexta questão, meus amigos. Sexta questão, ó. A sexta cai pra questão de Santa Rita para psicólogo, tá? Analisa as assertivas a seguir. Item 1. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, pessoa de até 10 anos? Me ajude. Me ajude, até 10? Não. 2. Considera-se adolescente. A pessoa entre 11, me ajude, 11 e 18? Negativo. Negativo. Tá tudo bem por aqui? João Paulo tá por aqui também. Item 3. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Tá belezinha. E o item 4 fala do acesso assegurado, o acesso integral às linhas de cuidado. Por intermédio do SUS. Alguém colocou vivo o SUS? Observado o princípio da equidade do acesso às ações a serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde. Na verdade, meus amigos, tá certinho aqui. Na verdade, aqui eu tenho item 3 e 4, né? Item 3 e 4. Tá todo mundo bem? Quase uma hora de aula. Tô acabando. Só mais um pouquinho, tá? Aqui certinho pra vocês, ó. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Me ajude. Rosângela tá por aqui? Boa, boa. Vamos pra sétima? Ó, a sétima caiu pra quem tava falando, professor, isso aqui cai pra gente, comunidade de saúde. Caia, a questão caiu agora. Prefeitura de Maringá. A respeito da notificação de situação de violência a órgãos competentes, com base no artigo 13, qual órgão deve ser obrigatoriamente comunicado em caso de suspeita ou confirmação de castigo físico? Essa daqui você tá careca de saber. Suspeita ou confirmação de castigo físico. Você vai lembrar do nosso querido Conselho Tutelar. Vai lembrar do nosso querido Conselho Tutelar. Meu amigo, não erra não. Quem tá aqui na aula e errar uma questão dessa, tá? Quem tá aqui na aula e errar uma questão, não erra não, pelo amor de Deus. Tá? Silvina, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá. E essa a intenção, inclusive, das aulas de revisão. A gente tentar revisar. Lá pra chegar, Silvina. Fique tranquila. Sétima questão foi. Vamos pra oitava. Ó, oitava. O adolescente tem direito de ser cuidado pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, sem o uso de tratamento cruel ou degradante, devendo o castigo físico ser utilizado apenas nas ações de natureza punitiva. Eu quero ver essa. Me ajuda aí no chat. O camarada que é agente público, né? Executor de medida socioeducativa. Camarada que trabalha com os menores infratores. Ele pode aplicar castigo físico nas ações de natureza punitiva? Camarada pode aplicar castigo físico? Pode ou não pode? Obrigado, Tamires. Pode? Parece não. Mas nem um agente público pode? Não pode não, meu amigo. Nem um agente público pode. Pode não. Falou em castigo físico, você vai lembrar, ó, FF. Falou em tratamento cruel ou degradante, você vai lembrar do nosso querido Rá. Ridicularizar, ameaçar, humilhar também não pode. Cadê? Aqui, volta. Ó, tá errada essa questão. Castigo físico não é permitido em nenhuma circunstância. Castigo físico não é permitido em nenhuma circunstância. Tá? Nenhuma. Ah, meu povo, pra quem não me segue lá no Insta, aproveitando que eu tô com 520 pessoas ao vivo, segue lá no Insta, @prof.andrelucas. Segue lá no Insta.
Depois eu vou postar uma foto sobre a aula de hoje. Você aproveita aí, dá o like lá na foto também. Tá? Nem nos pais está por dentro. É verdade, viu, mundo? Sem o grito de guerra. Beleza, meu povo? Então depois segue lá no Insta, @prof.andrelucas, e dá like aqui no canal para aparecer mais vezes por aqui. Dá um like no vídeo. Oitava questão, tem 500 ao vivo, só tem 10 likes, dá like nesse negócio, pelo amor de Deus. 500 ao vivo, 10 likes, dá like nesse negócio. Vamos lá. Meu povo, ó, continuando. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu venho aqui com LDB. Oitava questão foi, vamos pra nona. Nona questão, meus amigos, é dever de todos. Todo mundo tem que velar pela dignidade da criança, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá certinha, né? Tá certinho. Dever de todo mundo? É isso mesmo. Tá lá no ECA, artigo 18. Tá? Senta o dedo na like. Dimas. Apenas, somente. Boa, Dimas. Boa. Mais uma. 10ª questão. Prova da EBSER. Ano passado, tá? Prova da EBSER, ano passado. E aí é característica da IBFC, copiou, colou. Artigo 15. Adolescente, criança, tem direito à liberdade e ao respeito à dignidade. O direito ao respeito corresponde. Aqui ele perguntou o copiou, colou da lei. O direito ao respeito à criança corresponde o quê? Liberdade de crença e culto religioso. Ele corresponde à inviolabilidade, integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação da imagem. Meu amigo, eu quero dizer pra você, ó, se falar pra você sobre o direito ao respeito, você vai lembrar da imagem da criança. Se falar sobre o direito ao respeito, eu quero que você leve pra sua vida, vai lembrar do direito à imagem da criança. Imagem da criança. Tá bom? Ir e vir, estar em logradores públicos. Direito de brincar é o direito ao respeito? Me ajude, não. Participar da vida política? Não. Letra B. Falou em imagem da criança, preservação da imagem, direito ao respeito. Tá? Preservação da imagem, direito ao respeito. Sunamita, excelente, que bom. Lucimara tá por aqui também. Tem mais? Vamos pra 11ª. Prefeitura de Primavera do Leste. Vamos lá pro meu povo do Mato Grosso. Tá chegando prova da SEDUC Mato Grosso aí. Enfim. De acordo com o estatuto, assegurar com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, liberdade e respeito. É dever de quem? Aí é boa. É dever de quem? Assegurar. Aí tá a letra A. Pai, sociedade, comunidade, escola. Letra B. É dever do Conselho Tutelar, é? Quem tem que assegurar os direitos referentes à vida, saúde, alimentação? Vem letra C. Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Família, comunidade, sociedade e poder público. Letra C de casa, né? C de casa. Família, comunidade, sociedade e poder público. Família, comunidade, sociedade e poder público. Tomara que caia uma dessa na prova. Vai cair, já caiu, vai cair de novo. Não é possível um negócio desse. 11ª foi. Vamos para 12ª. 12ª, meus amigos, ó. Caiu ano passado. Prefeitura de Lagoa da Itatenga, Pernambuco. Eu saí do Mato Grosso, agora fui para Pernambuco. Ele quer saber aqui, considera-se criança, né? Até 10 anos é criança? É isso? Não. Já aprendeu comigo. Letra B. Considera-se criança a pessoa de até 10 anos. De novo. Não. Letra C. Considera-se criança até 12 anos de idade completos. Não. Criança até 12 anos de idade incompletos. E adolescente entre 12 e 18. Claro, professor, aqui tá a cópia do artigo. Eu concordo, tá? Eu concordo. Mas lembrando a você, tá? Uma eventual outra questão. E falar quem é adolescente, de 12 aos 18 incompleto. Uma eventual outra questão. Mas aqui ele copiou o artigo e colou. Com criança, tá certo? Tá certinho. Até 12 anos de idade incompletos e adolescente de 12 aos 18. Copiou, colou. Mas lembre. Tá? 18 completos. Tá? Aqui ele copiou, colou o artigo. Letra D de dado. Vamos para 13. A 13 fala bem assim. O estatuto define que toda criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar ou institucional
terá sua situação reavaliada no prazo de... Aqui você já aprendeu. Camarada, tá no programa de acolhimento familiar. A criança tá no programa de acolhimento familiar. A situação dela é reavaliada a cada três meses. Não é assim? A situação dela é reavaliada a cada 3 meses. Foi isso que caiu agora em Maringá. Boa, Aracê. Tem mais uma, meus amigos. Aqui, ó, a cada 3 meses. 14. Igeduc. A permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não irá se prolongar por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Tá certinha a 14 também, tá? Tá certinha a 14 também. Meus amigos, eu sei que eu estourei um pouquinho meu tempo, né? Eu peço, a gente passou, já são 21h20, horário de Brasília. Comecei a aula 20h15 e de verdade a gente fez 14 questões. André, tem mais? Tem. O grande objetivo dessas lives de ECA é sim fazer um intensivo dentro do ECA. Eu vou pegando ponto a ponto, devagarzinho, para que você entenda de uma maneira mais fácil. Esse é o meu grande objetivo aqui na aula. É bater ponto a ponto, trazendo artigos por artigo. Ah, mas vai ficar artigo por artigo? Essa é a ideia. Tá? Agora eu fui do 7º até o artigo 19. Praticamente comentando os pontos mais importantes, trazendo ponto a ponto de aula. Para que você realmente consiga acertar as questões. Eu sei que estudar para concurso não é fácil. Mas se você quiser, o concurso público muda a tua vida. Se você quiser, o concurso público muda a tua vida. Tá? Muda a tua vida. E aí eu vou levar uma frase e postar uma frase que eu gosto muito. Gosto muito. É o não desista daquilo que você pede a Deus todas as noites. Eu sei que não é fácil a vida do concurseiro. Você tá aqui, já tá bem tarde, às vezes tem muita gente cansada, passou o dia inteiro trabalhando e tá por aqui ainda assistindo mais uma aula de ECA. Eu sempre vou dizer, enquanto eu estiver aqui na coordenação do curso, além de ser professor, eu sou coordenador, eu quero dizer pra você, não desista. Eu sei que não é fácil, mas pode mudar a sua vida se você continuar. Meu, muito obrigado pela audiência. Ficamos aí com mais de 500 alunos ao vivo o tempo inteiro. E claro, semana que vem tem mais. Eu vou tentar sempre estar por aqui para que você consiga entender mais um pouquinho do ECA. Tá? Essa aula aqui vai para a plataforma, tá, meu povo? Essa aula vai para a plataforma. E sim, depois você vai assistir ela à vontade na plataforma. Tá? Para quem já é aluno, não se preocupe. A aula depois vai ficar por lá na plataforma. Tudo bem? Boa. A cada 18 meses a situação é cada 3. Raquel, tem a situação dos 3 meses da revalidação e tem a situação dos 18. Tá bom? Meu povo, meu muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Valeu!